Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos vivos e estarmos aqui na casa do Senhor para ter um encontro com Deus, né, irmãos? Muitas pessoas perdem a alegria com a igreja, ficam às vezes decepcionados com a igreja por causa do homem. E muitas vezes tem razão, porque às vezes as pessoas que estão na direção da igreja, que estão no altar, estão desfazendo as obras de Deus, estão desmerecendo a igreja, e isso às vezes causa um impacto muito grande em determinadas pessoas que vêm à igreja para ouvir a verdade. E quando descobrem que estão ouvindo mentira ou sendo enganadas ou desviadas do evangelho, se revoltam. Mas eu aprendi com Deus uma coisa muito importante, irmãos. Aprendi que a igreja foi criada por Deus. E isso é muito importante entender isso. A Bíblia explica claramente que foi Deus que criou a primeira igreja que ela era em tendas, né? Era móvel. Depois Salomão faz a primeira igreja física e Deus aprova, né? E Deus mostra a importância que ele dá para a igreja. Deus deixa claro que a igreja é dele. Deus deixa claro que os olhos dele vão estar presentes na igreja, os ouvidos dele vão estar atentos à igreja. Deus deixa claro que é quando você vem na igreja que ele vai ministrar bênção sobre a sua vida. Porque Deus criou a igreja como uma escola para nos educar. E se você não vem à igreja, você está desmerecendo o projeto dele. Você está querendo dizer para Deus que ele errou, porque não precisava ter criado a igreja. Mas Deus não criou nenhuma religião. A religião é coisa criada pelo homem. Deus não mandou ninguém criar a igreja para ganhar dinheiro ou para contaminar a igreja. Não, a igreja foi criada em cima da palavra de Deus, desde a primeira igreja, que Deus deu as leis para Moisés, e assim Deus veio dando a direção da igreja com a palavra escrita. E é para andar conforme a palavra que está escrita, as escrituras, a Bíblia. Se a pessoa abre uma igreja e ainda usa a Bíblia, muitas igrejas nem usam a Bíblia, né? Mas se ela usa a Bíblia e diz que a fé dela está na Bíblia, ela deveria fazer conforme está escrito na Bíblia. Se ela não faz, isso é problema dela. Porque quando você entra em uma igreja, é Deus que está te trazendo. Jesus deixa claro: ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. Mesmo que você fale assim: mas eu sou pastor, eu gosto da igreja, eu sempre vou à igreja. Isso não interessa, irmãos. Não é você que vai, é Deus que te traz. Entendeu? É Deus que te traz. Cada vez que você entra numa igreja é porque Deus te trouxe e pronto. Não há o que se discutir isso. E se você entender isso, o que importa é que você veio na igreja para ter um encontro com Deus, não é com o homem. Não é porque eu não gostei desse pastor, não gostei da pregação, não gostei do louvor. Entendeu? É muito fácil fazer isso. É muito fácil fazer isso. Agora, a hora que você entender que Deus te tirou da sua casa ou do seu trabalho e te trouxe a uma igreja, é para você encontrar com Ele. Então, não importa o que estão falando, não importa o que estão cantando ou louvando, entendeu? Seja espiritual. Abre o seu coração, entenda que Deus é presente. A Bíblia não mente. Jesus diz assim: aonde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali estarei eu. Jesus não mente. Se você encontrar com alguém e começar a falar de Jesus, ele vai estar ali presente na hora. Na hora.
E com a igreja, muito mais. Quando a gente abre a porta da igreja, o Senhor já está aqui. Não importa o tamanho da igreja, a beleza da igreja, a fama do pregador, a capacidade do pregador, entendeu? O pregador pode ser analfabeto, entendeu? É Deus que usa as pessoas, é Deus que te traz para você falar com Ele. Então você tem que aprender a dar importância a isso, a entender o quanto é importante você vir à igreja. Eu sempre, irmãos, quando eu ia a uma igreja, eu já tive oportunidades incríveis que jamais pensei que ia ter. Eu, no início da minha carreira de crente, eu fui em uma igreja, eu fui na maior igreja crente de Joinville. A igreja estava lotada, eu com uma dor de cabeça para matar. E eu me sentei lá, mas eu ligado com Deus, o tempo todo sentado ali, falando com Deus. E eu me lembro que eu falei assim, Senhor, se eu tiver alguma oportunidade, a chance de ter uma oportunidade era zero. Mas eu falei, Senhor, se eu tiver alguma oportunidade, que o Senhor me dê a palavra. De repente eu senti um choque, parecia que um raio na minha cabeça, do topo da cabeça até o pé. E quando eu senti aquele choque, a pessoa que estava lá no altar me ofereceu uma oportunidade para falar alguma coisa. Entendeu? Poder de Deus, irmãos. Deus tem um poder incomensurável. Por isso que nós temos que andar em espírito. Sempre já acordar ligado com Deus. Porque se você acordar ligado com Deus, você não vai fazer as coisas atabalhoadamente de acordo com o seu pensamento. Porque o seu pensamento é ruim. Essa é a verdade. O seu pensamento é tão ruim que você provoca as negatividades que acontecem na sua vida e ainda bota a culpa nos outros. Jesus manda a gente ser o quê? Humilde. Jesus falou, se eu que sou Deus, que sou o mestre, eu lavo o pé de vocês, é para mostrar que você tem que ser humilde. Você tem que estar sempre desejando aprender, irmãos, o que eu tenho visto hoje no mundo moderno e maravilhoso como é hoje, porque hoje estamos vivendo a melhor época da humanidade. Até a pessoa simples, pobre, ela tem acesso à instrução, ela tem acesso ao conhecimento, porque a maior pobreza é a pobreza de espírito, a maior pobreza é a ignorância. E hoje você tem acesso às coisas mais fantásticas da humanidade. Com um celularzinho velho, pegando mal, você tem acesso, se você quiser. Entendeu? E Deus fala claro, por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Por falta de conhecimento, o meu povo é levado cativo. Entendeu? E aí a pessoa acha que ela está livre, ela não está livre, porque ela está sendo cativa de pensamentos de seres espirituais nas hostes celestiais da maldade, pensamentos maus. Ela está cativa dos pensamentos do homem aqui na terra, está cativa da cultura que ela aprendeu, né? Porque nós somos produtos do meio ambiente. Não adianta você falar que não é ou achar que não é. Você achar, eu sou eu. Você não é eu nada. Porque se você, com 5, 10 ou até com 15 ou 20 anos, se você agora, com 40 anos, for levado para viver em um país, vamos supor, na Índia ou no Japão, daqui 10, 15 anos, você está comendo de palitinho, meu irmão, você está comendo comidas totalmente diferentes, você já está fazendo coisas que você jamais faria no seu país. Por quê? Porque nós somos produtos do meio ambiente. O meio ambiente tem influência na gente. Entendeu? Então, às vezes você fala assim, não, porque eu sou assim, eu sou eu. Deus não te chama para isso. Deus te chama para você ser conforme o projeto dele, o projeto de ser humano, que você é o único animal na terra, no meio de trilhões e trilhões de animais, que tem raciocínio lógico, que faz um óculos, que faz um carro, que faz a luz elétrica, é o único. Por quê? Porque isso foi tudo criado por Deus.
E por que você tem que vir na igreja, você tem que ler a Bíblia? Para que você adquira o conhecimento mais importante para o ser humano, qual que é? O conhecimento de Deus. O que a igreja prega? O que a Bíblia prega de mais importante para qualquer ser humano na face da terra? A ressurreição, a vida eterna. O único que pode vencer a morte é o poder de Deus, é através da leitura bíblica, através da sua transformação, você vai adquirir o direito de ressuscitar e viver eternamente com Deus. Isso é um direito que você vai adquirir, mas você pode até falar, mas pastor, eu leio Bíblia há anos, eu estou na igreja há anos, e eu ainda tenho fraquezas, dúvidas. Isso não importa, porque Deus, através do poder dele, se ele vê que você está lutando, que você está querendo, você está desejando, Deus vai te ajudar. Deus vai pegar você pela mão, vai te ajudar, entendeu? Por isso que Jesus fala para os discípulos lá, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Às vezes para você, né, você tem tantas dificuldades, tantas coisas que te prendem no mundo materialista, no mundo do mal, gênio ruim, pensamentos ruins, cultura errada que você recebeu, né? Que você tem dificuldade. A luta sua, ela acaba se tornando muito grande. Mas se você continuar perseverando, por isso, o que Jesus fala? Aquele que perseverar até o fim. Por que perseverar? Porque você vai ter muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Entendeu? É uma luta, sim, é uma luta para todos nós. Entendeu? Agora, se você tomar a decisão e falar a partir de hoje, eu quero servir a Deus, a partir de hoje eu quero andar com Deus. Se você se fechar no seu quarto, pelo menos umas 3 vezes por semana, ficar lá uns 5 minutos, falar, Senhor, eu estou aqui, cheio de defeitos, cheio de falhas, o Senhor me deu a Bíblia, o Senhor me leva na igreja, mas eu continuo problemático. Mas eu quero mudar, Senhor. Eu quero me converter. Eu quero ser limpo. Eu quero morar com o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Entendeu? Se você começar a pedir a Deus, irmãos, Deus não vai te negar. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer você uma pessoa melhor do que você é. E você vai se beneficiar disso. Porque tudo que vem de Deus é para o nosso próprio bem. Entendeu? Não seja teimoso, não seja rebelde, porque, olha, o rebelde, o teimoso, o ignorante, o burro, ele vai morrer sem conhecimento, entendeu? Não há quem não precise de conhecimento na terra, não há quem não precise, todos nós precisamos, e principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Veja bem que aqui, no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 6 em diante, diz a palavra do Senhor assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Então, se você, de manhã, quando você acorda, você dá uma ordem para você mesmo. Fala, Senhor, eu quero o Espírito Santo do Senhor sobre mim. Eu quero o teu Espírito. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ser espiritual. Eu quero começar a olhar as coisas espiritualmente. O que vai acontecer? Você não vai cumprir os desejos da sua carne. Porque, como diz aqui, olha, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha, tem gente, por exemplo, que é apaixonado pelo cônjuge,
tem compromissos ali importantes, tem filhos, tem negócios juntos, mas o desejo da carne sobrepõe a realidade dela, sobrepõe o espírito dela, o desejo dela, ela vai lá e trai. Entendeu? Ela vai lá e trai. E cria um problema gravíssimo para todo mundo, né? Acaba uma traição, não afeta só o cônjuge, afeta filhos, afeta toda a família, né, que vive em volta daquilo ali. Então, irmãos, é importante as decisões que a gente toma. Aqui diz, por exemplo, no versículo 18, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia está clara aqui, irmãos. É mudança, é uma luta. É claro que todos nós, todo ser humano vai ter esse desejo carnal. Nós temos nosso lado instintivo, nosso lado animal, né? E para que existe a Bíblia? Para que existe a igreja? Exatamente para chamar a gente para o projeto real, o projeto espiritual, o projeto de futuro verdadeiro, que é de ressurreição e vida eterna, e para que a gente lute contra as nossas misérias. E diz aqui, mas o fruto do Espírito é, quando você define, você acorda e fala assim, hoje eu quero ser espiritual, Senhor, me ajuda, com o Espírito Santo, Senhor, que convence o homem da justiça e do juízo, possa me mostrar aonde eu estou falhando. Aí, olha, vai dizer, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Então, veja bem, é simples, irmãos, é até tudo que a gente quer. A gente quer viver em paz, a gente quer estar alegre, estar feliz, a gente quer amar, quer ser amado, a gente quer ser bom, né? A gente diz que acredita em Deus, que tem fé, a gente quer ser manso, quer ser temperado, mas a gente é? Não é, não é, entendeu? Por que nós não somos? Porque não tomamos atitude já quando acordamos. Irmãos, eu até quando vou dormir, eu peço a Deus para me ter sonhos espirituais, para me ter sonhos de Deus, porque se deixar, você tem sonho do inferno, entendeu? Sonho que é contra a sua realidade. Nós temos que viver dentro da realidade, irmãos. As coisas de Deus são matemática, 2 mais 2 igual a 4, entendeu? Aqui não tem conversinha com Deus, não, é tudo sério, é tudo correto. E nós estamos lendo, irmãos, o livro de Números, no capítulo 35. Números, capítulo 35, diz a palavra do Senhor assim: E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas, e terão essas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado do sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000 côvados, e do lado do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebalde das cidades.
Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E, além dessas, lhes dareis 42 cidades. Olha que interessante que Deus cria a cidade de refúgio. Muito interessante isso, depois lendo o contexto a gente vai entender melhor. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrebaldes. E quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passares o Jordão à terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Ou seja, aquela pessoa que sem querer matou alguém, né? Não foi por intenção. E naquele tempo, como era o tempo do olho por olho, dente por dente, então, mesmo a pessoa tendo cometido um homicídio sem querer, ela ia ser morta. Às vezes até a sua família inteira. Como nós vemos aqui o caso dos filhos de Jacó, né, que fizeram aquele absurdo lá com o namorado da Diná, da irmã deles. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. E você vê que Deus se preocupava até com o estrangeiro. Então, tem pessoas que eles acham que Deus e o reino de Deus é só para eles. Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus é para todos. Serão por refúgio essas 6... versículo 16. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, ele morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o ferir. Homicida é. O vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer, sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido. E ali ficará, até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatutos de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de 2 testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Você vai ver uma referência aqui importante, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15 e 16, Mateus, capítulo 18, versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, Hebreus,
capítulo 10, versículo 28, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. E não recebereis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, pois certamente morrerá. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela se derramar, senão com o sangue daquele que o derramou. Você vai ver uma referência em Salmos 106, 38, Gênesis capítulo 9, versículo 6. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Irmão, isso aqui é muito importante. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais. Você não pode contaminar o seu lugar de trabalho, você não pode contaminar o seu lar, você não pode contaminar o lugar por onde você passa, ou Deus não vai estar com você. Capítulo 36. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou a meu senhor que por sorte deste essa terra em herança aos filhos de Israel, e ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada à herança da tribo a que vieram a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. E isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contudo que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança da tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Malá, Tirsa, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Então você vê aqui que Deus dá importância à herança, irmãos. Herança é coisa muito séria. Eu vejo que tem muita gente que acha que deve tomar alguma parte da herança de alguém. Isso não é correto, entendeu? A herança você tem que reparti-la justamente, porque Deus não se agrada se você tomar alguma coisa da herança de alguém. Amém, irmãos?